E vocês viajam pela Europa. E a Europa tem muita rua, muitos lugares que são mais estreitos. E como é que rola isso? Como é que vocês fazem? Cara, isso me lembrou logo no início. Fala aí, quando a gente começou a viajar, a gente não conhecia nada, não sabia nada dessas coisas. E lá tem muita rua histórica. E aí a gente onde que foi? Foi na Alemanha que a gente quase... Foi na Alemanha. A gente estava na Alemanha e a gente entrou numa ruinha, o GPS... A gente estava com um GPS normal... E aí a gente entrou numa ruinha que a gente começou a entrar e ficou estreita. O Eric falou, não vai passar. E a gente via aquelas marquises, né? Sacadinhas da casa. Falou, nossa, vai bater em cima. E foi indo. Não sei como a gente conseguiu sair dali. Eu pedi pra você descer do carro. Eu desci do carro e fiquei olhando. Dá pra ir. Vai que dá pra ir. Vai que dá mais um pouquinho. Dá mais um pouquinho. Rebate o retrovisor e vai indo. E como era... uma descidona, ele não ia conseguir nem voltar de ré por causa do peso, né? Do peso do carro. E não tinha manobra. E ele falou, bom, se travar, a gente vai ter que quebrar uma marquise, vai ter que chamar bombeiro, alguma coisa aqui pra tirar. Nossa. Mas a gente conseguiu sair. Aí depois disso, a gente comprou um GPS próprio para motorhome. Porque aí você tem as medidas, né, do motorhome e ele tem, vamos dizer, o mapa atualizado, que nem sempre também tá tão atualizado assim, mas ele diz por onde você pode ir que é mais seguro. Porque você cadastra nesse GPS específico para motorhome, você cadastra largura e altura. E além disso, o motorhome não pode entrar em grandes centros, em alguns grandes centros. Então também, além disso... de que não poder entrar em alguns grandes centros, tem a Green Zone, que lá na Europa existe muito isso, é emissor de fumaça e etc. Então ele também é proibido. Então o GPS ele mapeia tudo isso e desvia você dessa rota proibida, entendeu? Eu não sabia que tinha áreas proibidas assim. Tem muitas. Depende do ano do carro, não é nem só o motorhome, mas muita se ele é diesel, se ele... tudo isso. E a gente teve que comprar um GPS específico da Garmin, nesse caso. Comprar, não é nem no celular, assim. Não. Na época que nós começamos a viajar, não existia aplicativo específico que pudesse fazer isso. Aí nós viajamos, né? Estávamos em viagem, compramos esse GPS da Garmin na Alemanha. Nós passamos, acho que uns três países, né? Holanda, Bélgica, e depois nós fomos para Luxemburgo e depois Alemanha. Exatamente. Aí passamos em 3 países sem esse GPS. Imagina a quantidade de perrengues que a gente passou. Nossa, passamos por lugar que era Green Zone, que depois que a gente... Com certeza a gente falou, nossa, vamos levar uma bela de uma multa. Não sei como ela não chegou. Porque de um país para o outro já não vem. Pelo menos tem essa vantagem, né? Exatamente. E multa de um país para o outro já não vem. Agora eu não sei como é que tá. Mas se eles pegam na hora, você é multado na hora. Eles rebocam até o carro. Nossa, e deve ser caríssimo, né? 300 euros, uma coisa assim. Eu lembro na época... Não gosto nem de calcular o valor. Depende do país também. Cada país tem uma particularidade. E como é que faz com passaporte, com visto? Como é que rola isso? Dentro da Europa é mais tranquilo, né? Por exemplo, tem o Tratado de Schengen, que você pode viajar tranquilamente. Por sermos brasileiros, são 29 ou 31 países, agora eu já não me lembro. Então você pode viajar livremente por um período de 3 meses. Né? A Débora é descendente de italiana, e aí eu sou casado com ela já há mais de 10 anos, então é tranquilo. Mas na primeira nem sempre foi assim. Na primeira a gente não tinha cidadania italiana. E aí então, você precisa... não é todo país que você consegue renovar. Então a gente renovar o visto. O visto. Antes de eu ter o reconhecimento da cidadania italiana, a gente estava viajando como brasileiro, normal. Exatamente. O brasileiro tem muitas possibilidades de viajar na Europa. Você viaja tranquilamente. Então depois dos 3 meses, a gente ainda renovou o visto na França. E depois de mais 3 meses, a gente renovou em Portugal. Só que aí, essa segunda vez que a gente renovou, aí era só para Portugal. Não podia sair para outros países. Então, a gente teve esse período a mais aí, mas para ficar só em Portugal. Isso foi muito bom, porque Portugal é lindo, né? E por isso que vocês moram lá hoje? Hoje, a nossa base na Europa é Portugal. Hoje a gente fala que a gente não mora, a gente vive lá, né? Porque cada hora a gente quer ir para um lugar. Então, assim, mas hoje a gente está mais full time lá em Portugal, por causa dos alguns negócios que eu estou desenvolvendo lá, por causa da sociedade na empresa também.
E por causa da carência que também tem em Portugal em relação ao marketing digital, em relação ao empreendedorismo. Então, eu também sou esse porta-voz. Eu busco muito conhecimento aqui do Brasil e também alguns dos Estados Unidos e levo para Portugal para ajudar as pessoas a empreender também. Não só o marketing digital, mas para empreender tanto no mundo físico como no mundo online. Olha, o jogo virou agora, né? É, exatamente. O jogo virou. Mas Portugal tem um clima que é muito favorável para o motorhome também. Isso é porque verdade. tem outros lugares... Eu ia perguntar sobre isso, né? Tipo, as rodas aguentam neve e tal. Neve a gente não pegou com motorhome. Não. A gente ainda não pegou. Mas, porque todo inverno a gente estava em algum lugar mais quente, eu já estava aqui no Brasil, alguma coisa, o inverno de lá, Passamos um frio também. Passamos muito Vários frio, frios aí. mas não chegou a ter neve, né? Mas ele consegue, porque lá também tem as rodas. O nosso motorhome... A corrente para roda. Corrente pra roda, né? eu cortei a parte corrente, né? O nosso motorhome, todo mundo fica muito preocupado com o frio. Mas o nosso motorhome ele é muito mais preparado para frio do que para o calor. Exatamente. Ele é um motorhome alemão. Então, eles estão muito acostumados com épocas de extremo frio também. Então, no frio, você tem uns esquemas, você fecha antes de escurecer, você fecha tudo. Você tem aquecimento dentro do motorhome. O heater, né? Você isso. cozinha também dentro do motorhome, que ajuda também. Esquenta. E aí você consegue passar bem o frio lá. A gente pegou o quê? -3. Pegamos, na Áustria foi -3. Por aí. -3, -5. Então você fica de boa dentro do motorhome, tal, bem agasalhado, tudo certinho, com aquecedor, tudo mais. Aquelas meinhas gostosas. Aquelas meinhas de Natal. Agora, o verão, aí é um problema, muitas vezes. Todo mundo, até a nossa família, qual é a grande preocupação? Ai, meu Deus, tá muito frio, vocês vão passar frio, que perigo, que não sei o quê. Mas no verão é muito mais desgastante, é abafado dentro do motorhome, dos mais antigos, né? É abafado. Então a gente passou muito mais perrengue com o clima no verão, tipo em Barcelona. Essa de Barcelona tem um negócio legal. Do que no inverno na Suíça. A gente não pegou inverno na Suíça, a gente pegou pegamos primavera, finalzinho do inverno a gente pegou. Então já estava mais ameno o clima. Então é muito mais fácil passar o inverno, o outono do que verão. Por incrível que pareça. Sua demais, não tem água ali. Não tem ar-condicionado. Ai, meu Deus, não tem ar-condicionado. Então, só tem 2 janelinhas em cima, tem mais 2 na lateral e 1 atrás. Imagina tem as clarabóias, cozinhar no etc. verão. Mas aí tudo com janela aberta, não tem jeito, não tem jeito. Pegamos 45 graus em Barcelona. Meu Deus, virou um forninho. E nesse dia, nessa época que a gente estava passando por Barcelona, para ajudar, deu uma pane elétrica. Caramba. Deu uma pane elétrica. Qual que é o problema de dar pane elétrica? Não são as luzes. O problema de dar pane elétrica é que você não abre a torneira. Você abre a torneira, mas não sai água, porque não tem eletricidade ali dentro. E aí fica mais complicado. Imagina, como é que tu toma banho num calor desse? E como é que funciona isso? Tem que ter eletricidade para abrir a torneira? Porque tudo é elétrico dentro da... Tudo? Não, tem a gás e tem elétrico. Mas essa, por exemplo, a bomba d'água, ela funciona com a energia do carro. Entendi. Então você tem que deixar o carro ligado? Não. O motor ligado? Como é que funciona? Não precisa. Ela tem energia. A bateria, ela sustenta a bateria. Sustenta a energia. Dentro imagina, é um carro e uma casa. Mas a energia, ela é dividida. Existe uma energia do carro e uma energia da casa. São baterias diferentes. Na frente do carro tem o alternador, aquela bateria normal e tal. E aí, que é uma bateria de arranque. Dentro da casa existe uma bateria estacionária, que é o quê? Ela não é de arranque, ela é de descarga lenta. Ela mantém a energia contínua. Essa é específica para casa. Isso. Então, para funcionar a bomba d'água, como se fosse... Não é um gerador. Mas é um armazenador de energia. Né? Não, é um armazenador de energia. Não podemos comparar. Não dá. Entendi. O gerador precisa de combustível, é verdade, etc. né? Tem razão. E aí, essa energia é o que abastece. Para ligar o boiler, por exemplo, é a gás. Não, o boiler é a gás. Mas a bomba d'água, para ela puxar, existe embaixo do banco
de passageiro tem uma caixa d'água com 100 litros. E essa não fica em cima, então não tem a gravidade. Não tem a gravidade para cair a água. Ela puxa, a bomba puxa para ir para a torneira da pia, para ir para a torneira do banheiro, para ir para o chuveiro, para descarga. Ela puxa essa água e manda para o motorhome. Para ela ligar e fazer isso, ela precisa da energia estacionária, que é a da casa. Quando deu a pane elétrica, não deu na do carro, deu na da casa. Entendi. Tá. A geladeira também, A geladeira é a gás. É a gás, mas ela pifou nesse mesmo dia, não conseguia... A gente não conseguia abrir. Não, ela travou. Tava tão calor que nem a geladeira quis abrir. Alguma deixa coisa eu fria aqui, né? Não sério? me deixa ficar passando calor. Então no calor mas foi pra tomar banho, foi bem legal. Foi bem legal. 1h da manhã, a gente tomando banho debaixo da torneira. Nossa. Do estacionamento. 1h da manhã. E foi uma delícia. Mas ó, vou fazer uma pergunta. Se estiverem nessa situação, mas no mar, mano, entra no mar e depois de boa. Você sabe precisa, que o mar né? na Europa é extremamente gelado, né? É só uns 12 graus. Não, mas se vocês estiverem num alguns calorzão países. assim, não Sim. tem água no extremamente motorhome. gelado. Sim. Mesmo assim. No calor, você já entrou na praia e tá frio? Já. Zoado, Cachoeira. Lá, Nossa, em Portugal gelado. e alguns outros Só que, países é diferente. É bem mais fria. Eu não aconselho para os viajantes a fazerem isso, porque depois eles vão ficar grudentos. tem isso também, lá do sal. E aí com calor o negócio vai dar ruim. horrível. Você vai ter que ir pra torneira, cara. É a melhor opção. Baldinho. Ai, gente, é já tô aflita, porque assim... Tomar banho de paninho. E água, beber água? Tipo, eu bebo 3 litros de água por dia. De boa, é só comprar água. Comprar água, verdade. né? É verdade. Comprar água. Qualquer supermercado, a gente tinha um filtrozinho que no dia que a gente foi no Castelo de Frankenstein, descendo a ladeira, ele caiu dentro do motorhome, encheu o motorhome de água. Quebrou o filtro e molhou o motorhome inteiro. Nossa! Mas é só porque a gente tava saindo do Castelo de Frankenstein. Certeza, nada, né? Nada demais. Como é que Nossa, foi mas- essa visita? Cara, foi ok. Nada demais. Nossa, parece tão... Mas é interessante a história. A Qual que é a história é história? legal, A mas... história. não. A Do história Frankenstein. dele, Que é o Frankenstein de verdade. que colocou- A história ele de colocou Frankenstein. fogo lá. Eu nem lembro direito, sinceramente. É, Mas o que lugar era ficou- mal cuidado. É. Muito mal cuidado. A gente demorou pra caramba pra chegar lá. Tava chovendo pra caceta. O clima tava bom, né? Pra Frankenstein. Tava bem bacana. Mas o que marcou mesmo do Castelo de Frankenstein foi que praticamente inundou. E aí, o que faz? Aí, Seca. rodo, Vai lá joga água pra fora. Ainda bem né? que não, Nem tava na rodo. descida e foi bom. Porque a gente deixou na Só descida, abriu a abriu as porta. portas, E só desceu, foi- secou e foi lindo. E aí espera secar, não tem jeito. Nossa.